Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Esse vídeo aqui é a parte 2 desse capítulo de fundos imobiliários aí que eu estou fazendo para vocês. Você pode conferir a parte 1 aqui em cima na verdade. Você pode estar conferindo a parte 1 e hoje eu vou falar mais diretamente e especificamente como eu escolho os meus fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários que eu boto na minha carteira. Eu vou explicar para você quais são os índices que eu avalio, quais são os setores que eu mais gosto, os custos que estão envolvidos no investimento de fundos imobiliários e basta você ficar comigo aqui até o final para estar melhorando os seus investimentos em fundos imobiliários, beleza? Já aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, não se esquece para ajudar a gente e vamos nessa! E agora, como eu invisto em fundos imobiliários, né, como eu escolho os fundos aí que eu vou estar botando o meu dinheirinho, que a gente sua todo mês para trabalhar, tem que estudar para não estar fazendo uma besteira aí, né, e botando o seu dinheiro no lugar errado, num lugar que você vai se arrepender depois. Eu demorei um pouquinho para começar a investir em fundos imobiliários. Primeiro eu montei a minha posição em ações e depois eu bolei a minha estratégia definitiva para renda variável e hoje eu busco ter 25% do meu dinheiro investido em fundos imobiliários. Tem outro vídeo sobre renda variável que eu também vou deixar por aqui, que eu falei exatamente como que eu divido a minha parcela de renda variável. Se você quiser estar conferindo, dá uma olhada lá. Voltando ao assunto então, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o setor. Qual setor que me agrada, qual setor que eu quero ter dinheiro lá. Ali para o final do ano passado, mais ou menos, quando eu comecei a comprar fundos imobiliários e montar minha posição, eu entendi que o setor de logística era um setor que me agradava. Ainda não tinha crise, ainda não tinha nada, mas é um setor que eu considero perene, né? Sempre a gente vai ter. Se as pessoas estiverem em casa ou na rua, o e-commerce é uma tendência, o comércio eletrônico, ou mesmo que ele não fosse eletrônico, é uma tendência a gente precisar de logística para estar entregando produto em outros lugares, para um caminhão parar, deixar uma carga, outro passar e buscar. Os galpões logísticos, eles se fazem muito necessário e, na minha visão, cada vez mais. Então esse foi o setor que eu escolhi, por exemplo. Além disso, eu escolhi um fundo de papel que me agrada também a gestora dele. Então essa é a primeira coisa que eu vejo. Setor. Qual é o setor que esse fundo está inserido e se ele me agrada? Dá para você entrar lá no Fundos Explorer e filtrar por setor. Nesse filtro, ali você daí vai ter outras várias características, mas você pode, dentro dos setores que tem, você dá uma olhada lá e escolhe talvez alguns fundos que te interessem para passar aí para uma segunda etapa de avaliação. Na minha visão, a segunda etapa de avaliação, ela passa por alguns indicadores. Os indicadores principais que eu vejo são 4. O primeiro é o índice de dividendos, o Dividend Yield. Você vai encontrar ele nos sites aí que eu deixei ou no Fundos Explorer ou no fis.com.br como DY, né, Dividend Yield, que é a porcentagem mensal que esse fundo está pagando aí aos seus investidores. Eu procuro aí sempre uma rentabilidade pelo menos de 6, 7% ao ano. Ela dividida em meses, você busca aí um histórico aí de 1, 2 anos desse fundo que você está querendo investir, dá para ver fácil nesses sites também e ver quanto que ele vem pagando. Porque pode ser que um fundo, por exemplo, ele pagou 10% de dividendo no mês passado, você vê, nossa, esse cara paga 10% todo mês, eu vou ficar rico, né? Vou ter 120% de dividendos num ano. Mas isso não acontece. Às vezes eles pagam um dividendo mais alto porque se livrou de vários imóveis, por exemplo, né? Acabou vendendo vários imóveis, então ele paga um dividendo mais alto, em consequência o valor da cota vai baixar bastante, porque a cota ela tende a refletir o valor patrimonial do fundo. Olha aí o histórico de dividendos, quanto que eles vêm pagando na média ao longo de pelo menos 2 anos aí, que você já vai ter um panorama legal e também aproveita e já olha o dos últimos meses para ver se ele vem numa constância pelo menos interessante aí de pagamento de dividendos. Outro índice que eu busco olhar é a liquidez em bolsa. Nesses sites você também encontra bem fácil e eu busco aí fundos que tenham um volume de negociações razoável. Um volume de negociações... Esse número ele pode ser ali uns 20 mil negócios por dia, porque você tem uma garantia que quando você precisar, você vai ter gente querendo comprar e gente querendo vender, né? Uma das vantagens do fundo é exatamente a liquidez. Então se você compra um fundo que é muito pouco líquido, você está perdendo uma das principais vantagens que ele tem.
Então isso é uma coisa que eu particularmente olho, eu acho interessante de estar olhando se o fundo é líquido ou não. Outro ponto interessante é o preço pelo valor patrimonial. Ele vai aparecer como P sobre VP, de valor patrimonial, né? Esse número ele vai te mostrar quanto que é o preço de uma ação sobre o valor patrimonial dessa empresa. Esse número ele vai te mostrar quanto que a empresa está avaliada, né? Quanto que todas as ações dela somam e o valor patrimonial do fundo. Essa razão, se ela der 1, ela significa que o fundo está sendo vendido em bolsa exatamente pelo que ele vale em termos de patrimônio. Então ele está sendo vendido aí por um valor justo, né? Até 1 e pouquinho, se o fundo é um fundo legal, com uma boa gestão, que vende bons dividendos, é um número interessante. Se o fundo é um bom fundo e ele está sendo negociado a menos do que 1, significa que o fundo está barato, porque o patrimônio dele ultrapassa o valor dele de mercado. Isso significa exatamente que você está comprando um produto por menos do que ele vale. É lógico que ele tem que ter uma boa gestão, não pode ser qualquer fundo, tem esses outros critérios, né, esses outros índices que eu também falei para vocês estarem olhando, mas esse índice é um índice muito interessante para mim. Nos fundos que eu estou comprando, eu sempre procuro ver se o valor patrimonial dele e o preço estão numa razão perto de 1, né? Então é legal ficar de olho. E outro ponto bem interessante de olhar, que você também consegue ver um histórico disso, é a taxa de vacância do fundo. O que é a vacância? Se eu tenho um prédio comercial e 80% só das salas estão alugadas, eu tenho um patrimônio que não está me gerando rendimentos. E isso influencia diretamente no que o fundo vai te pagar mensalmente, né? Ele tem ali um patrimônio que não está 100% rentabilizando, digamos assim. Então é interessante estar vendo essa taxa de vacância. Juntando esses 4 índices, você consegue já ter um panorama bem legal para decidir os fundos aí que você pode estar investindo. Eu vou trazer um exemplo agora para vocês de um fundo que eu invisto, não é uma recomendação, nada que eu faço nesse canal é recomendação, eu só mostro para vocês o que eu estou fazendo. Um fundo legal que eu invisto e gosto de investir é o XPLG11. Como eu falei anteriormente, o meu primeiro critério é o setor, ele é do setor de logística. Os 4 índices aí que eu comentei agora com você, eu vou te dar um exemplo aqui, eles vão ir aparecendo em algum canto aqui da tela, mas eu vou te dar um exemplo para ficar bem mais fácil de você visualizar. Os dividendos hoje desse fundo, eles estão aí numa média de 0,5% por mês, o que me daria uns 6% ao ano, mais o rendimento do papel caso ele renda. A liquidez dele, ou seja, as negociações diárias em bolsa, elas estão aí entre uns 72 mil, ou seja, tem 72 mil compras e vendas de cotas todos os dias mais ou menos na bolsa de valores, o que torna um fundo bem líquido. O preço sobre o valor patrimonial ele está hoje em 1,16. Isso significa que ele está um pouquinho acima do que tem de patrimônio. Só que a gestão do fundo é boa e ele vem pagando seus dividendos regularmente e as pessoas estão avaliando que realmente o fundo vale mais do que ele tem somente em patrimônio, né? Tem outras coisas envolvidas do que somente patrimônio. E a taxa de vacância desse fundo nos últimos meses vem sendo de apenas 4%. Então apenas 4% do total dos imóveis dele estão desocupados. O que é um valor também aceitável para mim. Esse valor aí para mim, se estiver até em 10%, ainda é aceitável. Começou a passar disso, eu já começo a ficar um pouco mais incomodado com essa situação, né? Tendo esses pontos bem claros, os fundamentos aí que eu avalio para estar investindo num fundo, eu vou trazer para vocês também outro ponto importante que são os custos. Os fundos eles têm custos para investir neles. Eles têm uma equipe que administra esse fundo e tem uma equipe que está aí tentando fazer esse fundo render mais para você te rentabilizar melhor. No caso do XPLG, que eu vou usar aqui como exemplo, ele tem a taxa de administração e uma taxa de performance. Não são todos os fundos que têm a taxa de performance, mas eu não vou te dizer que são todos, mas 99% aí tem taxa de administração, porque precisa pagar a equipe que está administrando, que está trabalhando em prol desse fundo, né? Você não fica o dia inteiro ali trabalhando para um fundo, mas tem uma equipe que está lá trabalhando e ela precisa ser remunerada. Existe também o custo de corretagem. Eu invisto numa corretora que não tem corretagem e isso já é um custo eliminado para mim, né? Eu também sugiro que você busque sempre eliminar isso, principalmente se é um investidor iniciante com capital baixo. O ideal a gente é sempre ter os menores custos possíveis nos nossos investimentos. No caso do XPLG, a taxa de administração ela vai de 0,75% a 0,95%. Eu encontrei essas informações também no fundosexplorer.com.br. A taxa de performance é de 20%, mas presta atenção. Sobre o lucro que ultrapassar o IPCA, que é a inflação,
mais 6%. Então essa taxa de performance ela só vai incidir se você tiver ganho no mínimo a inflação mais 6%, o que é bastante. Hoje isso é muito mais do que a poupança, por exemplo, e como esse rendimento não é tributável, ele é líquido, para você é muito interessante. Caso esse valor passe, eles retiram apenas 20% do que passou. Então é uma taxa de performance bem aceitável. As taxas de performance às vezes elas são abusivas, você tem que ficar ligado para não pegar um que passou da inflação, já tem taxa de performance. Isso já não é interessante para você, porque ele está comendo a sua rentabilidade, né? Mas no caso desse você está pagando aí para que o fundo tenha um desempenho extraordinário, digamos assim. Então é um investimento que vale a pena. Eu não me incomodo de pagar uma taxa de performance caso a performance seja realmente excelente, né? Outperform, digamos assim, na gíria aí dos investimentos. E esses, pessoal, são os 3 pontos que eu avalio na hora de comprar um fundo imobiliário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado uma clareada, dado uma ajuda aí para vocês para entender como funcionam os fundos imobiliários, como você pode estar escolhendo seus fundos imobiliários, qual faz mais sentido para você. Eu quero te ajudar, eu quero que seus rendimentos rendam mais do que eles rendem hoje, quero que todo mundo fique rico nessa porra e vamos nessa, rapaziada. Um abraço para todo mundo, falou! Esqueci de uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Manda esse vídeo para pelo menos um amigo para ajudar a gente. Comenta aí embaixo se você gostou ou não do vídeo, o que você quer ver no próximo vídeo. E é isso aí. Um abração de verdade agora e até a próxima. Fui!